Nada de coelhos e muito mais que chocolates. O que é a Páscoa? Afinal, o que é esse dia? O que é esse feriado tão comemorado no mundo todo, aqui no Brasil, muito comemorado, uma ocasião onde, assim como no Natal, assim como em outras datas especiais, a gente se junta com família, com amigos, com pessoas especiais e passamos um tempo unidos. Porém, nos últimos tempos, nos últimos anos e cada vez mais, essas datas vêm se comercializando, essas datas vêm ganhando ruído, vêm perdendo o significado verdadeiro nos nossos corações e nas nossas mentes. Então, eu venho hoje para trazer a você, refrescar a sua memória, para trazer aqui a sua esperança, o que de verdade significa a Páscoa. E é algo muito poderoso, algo muito valioso, que vai mudar a sua vida hoje, quando você entender o que significa esse dia de verdade. Então, eu peço para você, já deixa a sua curtida, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. As pessoas precisam ouvir essa mensagem, não por minha causa, mas as pessoas precisam ser lembradas da verdade. E também se inscreve aqui no canal, que ajuda muito. Então, vamos ler o que de verdade significa esse dia. Tem uma passagem da Bíblia aqui que é memorável entre muitos. O capítulo 53 no livro de Isaías. E nós vamos lê-lo por completo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo.
pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A Páscoa é a história de um homem justo, do Filho de Deus, que não tinha pecado algum, que não tinha injustiça, que não tinha engano algum, que veio e não fez o mal, que veio e não feriu ninguém. Pelo contrário, ele veio e repartiu o amor, a palavra, o ensino, a sabedoria. Ele veio e trouxe os milagres, trouxe a provisão, trouxe o vinho, que é a alegria. Ele veio e curou, trouxe cura, trouxe esperança, trouxe uma vida nova. Ele veio e levou sobre si toda a culpa que não era dele. Ele levou sobre si o meu pecado e o seu pecado também. Ele morreu por mim e ele morreu por você também. Mas ele não só morreu para levar embora a nossa culpa, as nossas doenças e as nossas dores, mas ele também revive. Ele revive para ser a nossa esperança viva até os dias de hoje. E a Páscoa é sobre isso. É sobre a história desse herói, que é mais do que um herói. É desse que se fez homem, mas é Deus e é o Filho de Deus. É sobre a história desse Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, mas ressuscitou para ressignificar a minha e a sua história hoje. E é por isso que nós devemos nos alegrar, sim, devemos nos reunir com a nossa família, sim, mas devemos lembrar que o dia de hoje é muito mais do que se juntar para comer chocolate. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma data comercial. O dia de hoje simboliza o porquê eu e você podemos ter esperança no mundo, não só num mundo melhor, mas na restauração de tudo e de todos, porque o Senhor Jesus morreu, mas triunfou sobre a morte, porque ele veio, cumpriu a sua missão e um dia ele voltará para terminar e consumar todas as coisas. E esse deve ser o nosso principal motivo de esperança, alegria e felicidade. Por isso que é lícito, por isso que é prazeroso, por isso que é bom que você esteja hoje reunido à sua família, reunido aos seus amigos, reunido aos que são especiais para você, comemorando, mas traga à tona o verdadeiro significado, o verdadeiro motivo da festa. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Meu irmão, um grande abraço.